mas o povo que conhece a Deus se tornará forte e ativo. Versículo 32 do capítulo 11 do livro do profeta Daniel. Eu estava meditando hoje, orando a Deus, colocando aqui, as minhas confusões de pensamento diante dele. Porque quanto mais eu leio a palavra, mais eu percebo o quanto eu sou falha. E isso é muito importante, porque quando a palavra nos constrange, então alguma coisa Deus está querendo transformar em nós por meio da sua poderosa palavra que nos limpa, que nos modifica o caráter. E todos sabem que Daniel era um homem de excelência. Ele era um homem obediente. Ainda menino, ele foi levado para o cativeiro e ali ele se comportou de forma digna e fiel ao Senhor Deus. Ele não se contaminou com as coisas ali da Babilônia e ele seguiu na sua fé, na sua crença, na sua obediência. E por conta da sua sabedoria, do seu grande entendimento, desse dom, desses atributos que o próprio Deus deu para Daniel, ele ocupou um lugar de destaque. Mas isso não mexeu com a cabeça de Daniel. Daniel não se tornou arrogante, mesquinho, soberbo. Ele não se utilizou do seu cargo, da sua influência para o seu próprio interesse. Pelo contrário, ele sempre estava à disposição do reino de Deus. E no capítulo 10 diz que Deus falou e mostrou algo para Daniel. E era uma visão de guerra, era uma visão do final dos tempos. Aqui é uma mensagem escatológica. Então Deus está anunciando para Daniel o que estaria por vir, o que aconteceria num futuro um tanto quanto distante. E ali Daniel ouve, Daniel teme diante do Senhor, da presença do Senhor. Daniel conversa com Deus, ouve o que Deus tem para dizer. E ele entende que, de fato, estava acontecendo alguma coisa. E que Deus estava anunciando o que faria com o seu povo. E Deus também revela que não era para Daniel ter medo, era simplesmente para Daniel continuar a fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Então, chega no momento aqui, quando Daniel ele é impactado com a presença do Senhor, então o Senhor diz assim para ele: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o seu coração a compreender e a humilhar-se na presença do seu Deus. Então, quando Daniel ele propôs o coração dele buscar ao Senhor, se humilhar, compreender as coisas que a palavra revela, que a palavra de Deus revela, então Deus já ouviu o que Daniel tinha para dizer. E ali Deus, então, resposta às orações de Daniel, dá essa visão. E hoje nós devemos orar também a Deus para entendermos o que está acontecendo no tempo de hoje. Essas guerras, a igreja se esfriando, o ensino muitas vezes sendo até um pouco raso, superficial, não tão profundo. E nós precisamos manter os alicerces. Nós precisamos lançar firmes fundamentos, edificar tudo na rocha que é Cristo. Porque senão nós com certeza não vamos resistir. Porque aqui depois Deus falando com Daniel, ele fala assim que existiriam dois reinos, norte e sul. Então eram povos guerreando. E a gente vê muito isso hoje, essas guerras, essas notícias, esses desastres naturais. Então nós já vemos e já compreendemos de alguma forma muito do que já está acontecendo. E é interessante que Deus diz assim: apesar de tudo isso que está acontecendo, dessas guerras, um contra o outro, alianças, negociações, dinheiro, poder, para que pactos fossem ali estabelecidos por força, por conveniência, por interesses pessoais, mas o fato é que eles iriam guerrear entre eles e alguém levaria vantagem. Obviamente que numa guerra todo mundo quer levar vantagem, mas nem todo mundo vence. Sempre tem um lado que perde. Só que aqui diz que é assim: mas o meu povo, que conhece o seu Deus, se tornará forte e ativo.
que foi o versículo que eu li, 32 do capítulo 11. E aí Deus continua fazendo essa narrativa e explicando para Daniel. Então ele diz assim, olha que interessante: alguns sábios cairão para serem provados, purificados e limpos até o final, até o tempo final. Então, assim, muitas pessoas, e Daniel era parte, fazia parte desses jovens sábios, inteligentes, muito instruídos, e de alguma forma até os sábios passarão por esse processo de purificação, de limpeza, de provação com Deus. Não é porque é sábio que já está tudo garantido. Nós teremos esse momento. E aí Deus repete no capítulo 12, no versículo 10, a mesma coisa. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade. Porém, os sábios entenderão. O que os sábios entenderão? Dentro do contexto que Deus vem falando ali do final dos tempos para Daniel, ele mostra isso, mostra uma visão e fala com Daniel a palavra da verdade. Então ele está anunciando ali que virá um falso Deus, que esse Deus fará coisas miraculosas, que ele enganará a muitos, e que as pessoas se curvarão diante desse Deus, por conta das coisas que ele fará. Então muitas vezes a gente busca Jesus querendo que ele faça coisas e às vezes, quando a resposta vem, não é Jesus fazendo, pode ser que seja esse falso Deus, porque o maligno já está no mundo, o espírito do anticristo já reina nesse mundo. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós até presenciamos e consideramos ser de Deus, porque no final dos tempos, esse falso Deus tomará o lugar de Deus e fará coisas como se fosse Deus. E muitas pessoas se renderão a esse Deus. Entende? Elas acreditarão nesse falso Deus. Porque assim está determinado que seja. Então aqui no versículo 36 diz assim, fará coisas incríveis contra o Deus dos deuses e será bem sucedido, ele vai prosperar. Esse falso Deus, esse poder que vai se estabelecer, e a gente já sabe disso, ele vai ser bem sucedido e muitos cairão nesse engano, muitos se renderão a essas coisas que ele vai fazer, porque vão acreditar de ver. Não vai ser uma fé de crer naquilo que é invisível aos olhos, porque já está determinado, está escrito aqui, porque aquilo que está determinado será feito. Então Deus, quando ele determina as coisas, não tem quem o impeça. E aqui diz que ele se engrandecerá acima de tudo, mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas e um Deus que os seus pais não conheceram. Honrará o ouro, honrará esse Deus com ouro, com prata, pedras preciosas, objetos de valor. Ou seja, as pessoas muito materialistas, elas correm o risco de adorarem esse falso Deus, inclusive com as suas riquezas. Inclusive com as suas riquezas. Por isso que Jesus, na sua sabedoria, disse assim, olha, não fiquem preocupados com o que vocês hão de pedir a Deus, porque Deus conhece. Você pede, você ora, você mantém um relacionamento com Deus. Mas Deus sabe o que nós precisamos e a gente tem que confiar nisso. Porque aqui ele diz que a ciência vai se multiplicar, o conhecimento vai se multiplicar. E é interessante que quando Deus fala que a ciência vai se multiplicar e a gente olha hoje e compara com 20 anos atrás, que a gente não sabia nem o que era um celular, internet, computador, tantas coisas. Hoje a gente carrega o mundo na palma da mão no smartphone. E aqui diz que muitos também irão ficar correndo de um lado para o outro, igual barata tonta, porque estão se dedicando muito a essa urgência do hoje e não estão prestando atenção. Mas aqui diz que o povo de Deus será salvo. Então o povo de Deus, o sábio, o bem-aventurado, aquele que entende as coisas do Senhor e que busca na Bíblia a vontade do Senhor, eles entenderão. E esses que entendem essas coisas, esses mistérios aqui da Bíblia, esses serão salvos, aqueles que não se distraem.